sua missão. Você ouviu o que eu falei? Se aguçou os ouvidos que eu falei? Pode até às vezes machucar. Mas uma igreja que não evangeliza, ela atrai a missão de Deus. Ei, meu irmão, você está me ouvindo? Quando nós não conseguimos evangelizar, estamos traindo a Deus. Porque Ele contou conosco, Ele conta com você dia a dia. O Evangelho precisa alcançar pessoas. Mas quem daqui vai falar a outra pessoa? Escute, nós fizemos um ato profético aqui. E ele não acaba aqui numa unção de cadeiras. Isso é só o começo. Fala assim comigo, é só o começo de uma jornada. Primeiro você agiu e profetizou. Nós agimos e profetizamos, declaramos a palavra. E o que vamos fazer agora, Júnior? Nós vamos ir sobre essa palavra, edificarei a minha igreja. Quem está comigo? Você vai ir e vai pegar alguém e vai declarar o poder de Deus sobre aquela pessoa. Ah, você não me entendeu. Dentro de você habita o poder dos poderes. E esses sinais acompanharão os que creem. Marcos 16:15, que nós lemos, fala sobre o ID. O ID é uma ordem, não é uma opção para nós. Quem me entendeu? Fala assim para o seu irmão mais chegado: o ID é uma ordem, não é uma opção. Deus disse à igreja: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Ide não é convite, é imperativo. Quando nós não cumprimos o ide do Senhor, nós estamos, igreja, me entenda, estamos nos escondendo. Quem está comigo? Muitas vezes estamos nos escondendo. Mas não é para se esconder, é para avançar. Então, faça o ide. Às vezes os irmãos têm entendido errado. Não é vinde ao templo. Quem está comigo? Não é vinde ao templo, mas é ide ao mundo. Ei, igreja, agora. Não perde mais tempo. Aleluia. Deus está contando contigo. Ele quer usar a sua vida cheia do poder de Deus para pregar o Evangelho. Ninguém falou amém. Aprenda isso. O que você recebeu não é para você, é para outros. Acho que eu já falei isso aqui em alguma mensagem. Mas é tão forte isso. Aquilo que você recebe de Deus não é para você. O dom, o talento, aquilo que Deus te deu, uma unção, uma característica própria sua, não é seu. É para usar, para alcançar outros. Quem está me entendendo? Eu preciso que você entenda isso. Para te encorajar, para te empoderar do Espírito Santo, para você pregar o Evangelho. E as circunstâncias vão mudar na nossa vida. Talvez, querido, está faltando isso na nossa vida. Só pregar. Para arrancar essa tampa e você fluir nos dons e fluir em toda a sua vida, até mesmo no financeiro, está faltando só uma coisa: pregar. Falar. E de pregar.
É na sua casa, no trabalho, é no emprego, é naquela conversa informal com aquele amigo que muitas vezes está dando uma brecha para você pregar, falando os seus problemas e situações. Mas você não pegou. Diga assim comigo, radar espiritual. Eu preciso ter o radar espiritual. Vê agora, fresquinho do céu. O que é um radar espiritual? É aquele colega seu que vai chegar amanhã, vai contar alguma coisa da vida dele. E você vai falar só isso. Ah, é? Puxa, meu irmão. Que coisa, hein? Meu Deus. Não. Né, pastor? Não vai fazer isso. Você vai chegar com autoridade. Diga assim comigo, com autoridade. Eu falei, olha, isso que você está contando, Deus está me mandando agora orar pela tua vida. Ah, eu acho que você não vai fazer isso. Você não teve a coragem. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele teve a coragem de fazer isso. Tem coragem? Vê se esse jovem tem coragem de orar para alguém. Muitas vezes falta, querido, coragem. O radar espiritual. Talvez você não vai ter palavras para dizer, mas você pode fazer uma coisa. Eu falei, querido, eu posso orar por você sobre isso agora? E o meu Deus vai fazer algo por ti? Me desculpe. Ninguém aqui teria coragem de fazer isso. Mas o dia que você tiver essa coragem, você vai ver coisas que nunca viu e nem chegou ainda no teu coração. Isso é Bíblia e não é só para a Bíblia, é para o nosso dia a dia. Então traga isso no radar espiritual e puxe para a tua vida e solte na vida de alguém. Quem entendeu isso? Amém. Só alguma aqui que vai entender. O resto vai ficar me olhando assim. Não precisa ser um grande pregador. Você não precisa estar na unção, que tem dia que a gente está naquela unção e tem dia que está sem unção nada. Só pela misericórdia o bagaço da laranja. Quem já se sentiu assim? Ou é só eu que vivo essa loucura? Mas há uma unção que Deus nos dá, que ela não é sua, é para outros. E você precisa refletir. Vou repetir que falei no microfone na hora. Sai em nome de Jesus. Você precisa exercer. Talvez nem mesmo você vai entender, mas quem falou que é para você entender alguma coisa é para fazer o ritmo. Talvez ali mesmo, pelo ato de fé, sabe, o ato de fé que você vai fazer é só aquela intenção, mesmo com medo de orar por aquela situação. Posso orar com você? Olha, eu não estou entendendo nada, eu não posso fazer nada, mas eu tenho um Deus que eu sirvo, e Ele é o Deus do impossível. Quando você declarou isso, algo no céu abre, porque você já começou a exercer a fé ao verbalizar. Sabe por quê? É forte que eu vou falar aqui. Eu vou falar. O evangelho que não sai para fora, ele acontece dentro de você. Falei, Jesus. Sabe por que tem muita gente podre dentro da igreja? Porque só gente. A água vem, a água boa vem. Aí só guarda para ele. Se enche até apodreceu, não liberou para ninguém. Quem entendeu o que eu falei aqui? É muito forte.
Mas o dia que quando você recebe, Ele dá mais. Recebe de Deus e dá. A Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe, porque ele está sempre recebendo. Então, irmão, não é só algo de oferta, mas a unção que você recebe aqui hoje à noite dele, alguém passe. Às vezes eu falava aqui que não tem, recebe, quem tem, passa. Só não sabe o que está acontecendo no Evangelho? Quem tem está segurando, pastor. Para que vai segurar? Se você fizer o ID, você vai dar, você vai se doar, e as coisas vão acontecer. De uma simples dor de cabeça, sabe aquele fulano que vai chegar, olha, eu estou com uma enxaqueca aqui, peraí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você pode fazer por essa pessoa, irmão? Toma um Doflex. Tem crente que anda com Doflex na bolsa. É pecado juntar. Pode com quantos você quiser. Mas eu quero dizer que há algo maior que o Doflex, que é a oração pelo poder da fé. Você vai dizer, eu posso orar por você? E você vai orar. Fechou, e se não curar, e se não sair o dor? Amém? O problema é seu? Fala para mim, o problema é seu? Quem é que cura? É você ou Deus? Mas quem é o agente de milagre? E se Deus curar? Ah, meu irmão. Então por que você não ora? Por que a gente não ora? Porque eu custo também. Coragem. É o ID. Esse é o item que nós não precisamos ir lá para a Etiópia para fazer. Na sua esquina, na sua casa, na sua família tem. A igreja não está fazendo, uma igreja adormecida. Você está me entendendo? Então nós oramos hoje aqui e profetizamos. Hoje nós fizemos um ato profético. Mas esse ato vai valer quando você cumprir o item. Então faça isso. Durante amanhã ou essa semana, as coisas vão acontecer no seu trabalho. Eu não sei como é que é a sua vida, mas pessoas virão e contarão coisas para você, aonde você pode fazer o ID, vai ser nessa hora. Aí você vai lembrar da pregação do Evangelho. Não precisa falar muita coisa, mas sabe o que você precisa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Aleluia. Para ser testemunha, tem que ter o poder do Espírito Santo. Aleluia. Sabe quando você e eu e a igreja vai crescer? O que está faltando, irmão? Diga assim comigo: obedecer. Simples. Nós não estamos, de fato, obedecendo. Desculpe, mas devemos obedecer. O ID. Aquela fome e sede de falar do Evangelho para alguém tem que acender em nossos corações. Pequenos gestos, eu fiquei muito empolgado com o Júnior e o seu pai ali. Eles chegaram mais cedo e foram entregar um panfleto. Entregar um panfleto na frente da igreja? Irmãos, às vezes um panfleto daqui, a pessoa falou, nem deu olhar para ele, mas segurou. Mas lá na frente, irmãos, vou te falar uma coisa: não limite o poder de Deus. Aleluia. Ore sobre aquele panfleto entregue.
que Deus te abençoe. Tem uma vez vai tomar uma unção, que na hora certa vai germinar a semente da salvação. É que a gente não entende, a gente se empolga quando vê, mas a fé é aquilo, como é que eu sinto? Eu creio na palavra que vai acontecer. O céu só cresce quando a igreja obedece. Fala para o seu irmão, o céu só cresce, pastor, quando a igreja obedece. Quem é a igreja? É aquele tempo, mas eu e você somos igreja, querido. Então, quando você e eu obedecemos, o céu cresce. Vou falar mais uma coisa assim que vai doer, mas tem que falar. Onde a igreja cala, o inferno fala. Quando a igreja fica calada, o inferno prevalece. Quando a igreja não ora pelas cadeiras ou por quem vem, ou o que seja, o inferno vai tomar um efeito. Mas quando a igreja ora, o inferno rapa fora. Quem está me entendendo? O poder de Deus vai vir. Meu Deus, eu estou passando. Atos 1:8. Não esqueça. O Espírito Santo, ele é o combustível da missão. Por isso, você precisa buscar o poder de Deus. Amém? Começa aqui num culto como esse. Então, o que pode acontecer quando você não buscar o poder de Deus num culto como esse? Uma distração. Então, quando você desenvolve em você um espírito de adorador, diga assim comigo, espírito de adorador, nada te distrai em meio à adoração. Deus, ele chama e ele convida e ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por que eu falo isso? Quando nós adoramos, atraímos a presença, e essa presença é do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o combustível que nos dá o poder para exercer o ID. Quem está comigo? Raciocinou aí? É lógico. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo e fogo. Diga amém. Irmão, nós podemos tentar qualquer método de crescimento, mas sem o poder do Espírito Santo não vai dar certo. Você entendeu? Você pode ter o melhor método de evangelismo, mas se não tiver o poder, a essência do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que Paulo foi numa igreja lá, que teve um culto, aí ele ficou esperando, teve adoração, teve louvor, teve palavra. Aí Paulo falou, mas cadê o poder do Espírito Santo? Por que foste batizado? Cadê a essência do Espírito Santo? Então você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo. Ter convicção desse poder. Irmão, não estou falando de uma emoção, mas é saber
que você carrega algo de Deus na sua vida. Declarar: dentro de mim habita o poder dos poderes. Aleluia. Isso precisa ser derramado na vida de alguém. Lembre-se, você recebe, mas não é para você, é para outros. Glória a Deus. E junto com o Espírito Santo vem a ousadia. E quando você fala do Evangelho, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado. Por isso que você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que você vai declarar, o Espírito Santo vai pôr palavra na sua boca. E é Ele que convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então não fique preocupado, porque quando você agir no íntimo, o Espírito Santo vai te usar como Ele quer. Quer viver essa experiência? Faça o teste. Vá pregar. Comece a pregar, comece a falar. Puxe um assunto com alguém. Você vai ter experiências com as boas novas. Você será, pelo Espírito Santo, capacitado com os dons. Está lá em 1 Coríntios 12. Entenda isso, irmãos. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não tem que ser barulhenta, mas ela tem que ser frutífera. Amém? Não temos que ser algo que tem. O Espírito Santo tem que a igreja barulhenta. Melhor louvor. Você vem e se sente nos céus, até voa. Mas se não for frutífero, de nada adiantou. Você está entendendo? Aqui nós somos cheios da presença, pastor. Sentimos a glória de Deus, somos impactados pela palavra. Somos libertos, curados e empoderados pelo poder do Espírito. Aí nós temos que frutificar e ir para a guerra lá fora, enfrentar o inimigo que está na vida das pessoas lá fora, libertar os cativos, curar os enfermos, pregar, anunciar a palavra. Não é barulho, é frutificar. Atos 8,4 vai dizer: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por quê? Eles foram cheios do Espírito Santo. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela está sempre em movimento. Quem dá um amém para isso? Você é cheio do Espírito Santo, você precisa movimentar-se no poder de Deus. Você precisa pregar nas casas, na rua e no caminho. Vou te dar uma outra dica para nós. Não espere condições para pregar o Evangelho. Essa doeu agora. Tem muita gente esperando, pastor, condições para pregar o Evangelho. Ah, se eu fizer o curso, eu vou estar preparado. Ah, se eu me encher mais um pouco, eu vou estar preparado. Não, só vá e faça. Pregue, fale de Jesus, fale o que Ele fez
na sua vida, se trouxe uma cura para você, fale dessa cura incessantemente. Você vai começar assim, e Deus vai colocar algo na sua boca. Você não precisa terceirizar o Evangelho. Vou te falar uma outra coisa que vai doer. Não viva só de culto, mas viva de uma missão. Amém? Estou falando não é para vir no culto, mas não viva só de culto. Isso tem que ser dia a dia, diário. A nossa missão é ir de pregar o Evangelho. Obrigado, Jesus. O último encerro. Se nós temos o Espírito Santo como sinal na nossa vida, existe um fogo. Fala assim comigo. Existe um fogo que está cravado no meu peito. Esse fogo está aí. É prova tanto que quando você vem na unção de Deus, esse fogo ele te pega aqui no escuro. Eu vejo gente cheia do poder de Deus. Você não pode negar isso. Ele está aí dentro. Esse fogo, eles têm que estar onde há fogo, há movimento. Onde há movimento, o fogo se espalha. E onde não há movimento, o fogo já se apagou. Tem muita gente que precisa acender o fogo de novo. Aquela música que eu ouvi uma vez na rádio, Fogo de Deus, Rei sobre nós, aquecendo os corações. É de um músico aí. Esse momento. Marcos 16, 17, 18 vai falar de uma igreja que, quando obedece, os sinais seguem essa igreja. Eu vou voltar no fim, do início para o fim, do fim para o início. É isso aí. Jesus não disse que os sinais precedem, mas os sinais seguem. Então eu entendo que o milagre acompanha quem vai. Quem pegou isso? Fala assim para o seu irmão: o milagre acompanha, pastor, quem vai. Por que a gente não vê muito milagre acontecendo? Você não vai. Você não ora por ninguém. Você não exerce a sua fé. Como é que vai acontecer, gente? Impõe as mãos sobre os enfermos e ore. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Deixa Deus te usar. O milagre só acompanha quem vai. Deixa eu te dizer algo: cura, libertação e salvação, elas são ferramentas que serão usadas no ID. Romanos 15, 19 vai falar: pelo poder de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito. Então, irmãos, pregue a palavra, fale em tempo e fora de tempo, ok?
Sua mensagem, parei por aqui, não fala mais nada. Eu quero que você fique de pé agora, por favor. Guarda no teu coração essa palavra. Se você não entendeu, talvez o Juninho vai jogar lá no YouTube. Acesse o canal da igreja, tem muita palavra de Deus lá, nós estamos gravando aqui. Você vai pegar lá ainda. Mas eu quero orar por você sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Quero que você trabalhe no coração aí, vê se está batendo ainda. Tá, né? Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus. Oramos sobre essa palavra. Eu creio, porém falo. Declaramos Espírito de vida e poder. Declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos o ID sendo feito aqui nesse lugar. Nós fizemos um ato profético. Declaramos a tua palavra e lançamos a semente. Aqui estão os teus pescadores de almas. Usa-nos, Senhor, para a poder e glória do Senhor. E esses sinais acompanharão os que creem. E os que creem nessa noite vão pregar o Evangelho a toda a criatura. Dentro de nós existe o poder dos poderes, que faz nos andar por sobre as águas, faz nos fazer sinais e milagres ocultos. Nós precisamos exercitar isso. E eu libero uma palavra nessa noite sobre toda a igreja, crianças, jovens, adultos, cheios do poder de Deus, orarão pelos enfermos e acontecerá milagres, curas, conversão de almas, Espírito fresco do Senhor, uma unção fresca do Senhor vem sobre nós, poder fazer o índio, em nome de Jesus. Vergonha não tem mais, ela está saindo agora em nome de Jesus. Saia toda vergonha e todo medo, ele não existe mais na sua vida. Você recebe uma unção de encorajamento nessa noite para pregar o íntimo, e você vai ser um ganhador, uma ganhadora de almas. Assim eu profetizo na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqui que estão presentes, e declaro vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê diz: recebo. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes de você ir embora, traga a tua oferta aqui no altar. Amanhã nós temos a escola dominical às 9h30 da manhã. O pastor vai estar ministrando, falando a palavra de Deus. E 18h30, o nosso culto de adoração da família à noite. Amém? Antes de você ir embora, traga a tua oferta, o teu dízimo, devolve aqui no altar. Tem lá a chave Pix, se você ofertar pelo aplicativo e dizimar. Eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu retorno para a tua casa em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão aí que está mais perto, que vai pagar para você aquela pizza de hoje à noite.